Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoação no 14, hoje com um tema muito relevante. Você tem criança em casa, você tem um jovem em casa, deve saber que não é tarefa nada fácil, né? Lidar no dia a dia e na escola também. A gente vai falar de ansiedade e para tratar desse tema, nada melhor que trazer um psicopedagogo, o professor Marlon Miranda, nosso convidado de hoje aqui. Seja bem-vindo ao programa Autoação no 14, professor. Obrigado, Guilherme. Tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos falar desse tema aqui que é complicado. Olha só. As crianças e jovens, infelizmente, elas também sofrem cada vez mais com ansiedade. Parece que virou, né, uma coisa do cotidiano. Criança não tinha preocupação nenhuma, era tranquila. A gente sempre brinca, né? Criança não tem preocupação, não tem boleto para pagar, não tem nada, é tranquilidade só. Mas também fica ansiosa. A gente tem que ficar atento nisso. Porque, olha só, de acordo com as pesquisas, cerca de 10% dos pequenos sofrem de algum transtorno ansioso. E 5 em cada 10, olha só, passarão por algum episódio depressivo por causa dela. Então é necessário estar atento também à ansiedade, que não chega a ser um transtorno, mas que traz sofrimentos e prejuízos cotidianos, como, por exemplo, diminuição da autoestima e atrapalha o desempenho escolar. Esse vai ser o nosso tema de hoje, mas antes de a gente entrar especificamente nessa questão escolar, professor, como é que a gente pode caracterizar a ansiedade? Todo mundo fala de ansiedade, eu estou ansioso, isso, aquilo, parece que todo mundo sente aquilo ali, mas qual que é a descrição real da ansiedade? O que são esses sinais? Bem, Guilherme, na verdade, é bom a gente saber a origem das palavras para poder saber o que elas querem dizer de forma mais profunda. Porque você tem um resumo ali, mas e aí? Qual que é o desdobramento? Olha, ansiedade, ela vem do latim anxietas. Anxietas, que quer dizer angústia. Angústia. Aí eu te pergunto, te falo, quem nunca se sentiu angustiado com alguma coisa? Tem como. Ou adulto, ou criança, uma angústia, um aperto no peito por alguma coisa, seja um medo, uma surpresa. E também, ansiedade também tem também na sua etimologia a palavra anxious. Anxious, que quer dizer aquela pessoa que está sempre esperando o medo de algum lugar, de estar ali, né? E outra palavra também que é anglis, que quer dizer a pessoa que ela está com um aperto sem ar, aquela falta de ar. Muitas vezes a pessoa diz, nossa, eu estou com aperto no peito, eu não sei o que é aqui, né? Então, a etimologia quer dizer justamente isso. É aquela angústia, é aquele aperto no peito, sem saber qual a explicação. E não é porque é criança ou adolescente que não deixa de ter essas emoções, né? Essas reações que são biológicas do corpo, porém atingem também as questões emotivas, as questões psicológicas. E é isso. Então é mais ou menos por aí. Que as pessoas sentem no dia a dia, mas ter essa descrição do que é de fato realmente é importante, sem dúvida nenhuma. Sinais de alerta no dia a dia, seja para os adultos, para as crianças ou para os pais, que de repente a criança está ali, mas não sabe o que tem, fica triste. Hoje tem um ambiente virtual também, vai para o quarto, fica ali. O que a gente deve ficar alerta, sendo adulto ou como vigilante ou tutor de alguém que seja menor? Olha, a ansiedade, assim, ela se torna preocupante, tem alguns sinais que são bem característicos, né? Por exemplo, o isolamento, como você falou. Hoje as crianças, né, e adolescentes, principalmente nesse pós-pandemia que a gente está vivendo, depois do isolamento, depois de uma clausura, tanto escolar quanto física, sem poder sair, ficaram muito mais antissociais, querem ficar mais isoladas. Quando esse isolamento na criança e no adolescente se torna algo que esteja atrapalhando outras atividades, seja elas em casa ou na escola, já é um sinal preocupante. Outro sinal preocupante também é aquele medo excessivo, né? Porque a ansiedade, ela causa medo. São sinais também que são normais. Porém, quando esse sinal persiste, né, aquele medo, aquela angústia, aquela falta de ar começa a perdurar mais tempo, é outro sinal de alerta. Né? E aí, tanto a família quanto os pais, né? Outro sinal também de alerta também, a pessoa começa, às vezes, a roer unhas,
né? Isso acontece, às vezes você vê adultos fazendo isso, mas geralmente começa na fase quando é criança. Ah, tá. Então o hábito... O hábito, assim, é aquela... Não é só adulto joga para outra, começa a roer a unha, não. Isso, na parte de futebol, Sim. para ganhar um presente. É normal até certo ponto. Quando isso ultrapassa, sem motivo nenhum aparente, a pessoa está roendo aquelas unhas... Às vezes até sangrando ali já, né? Já é um sinal de alerta também. Dores, né? Dores de cabeça, né? Sem uma explicação física, não teve nenhuma pancada, não teve nenhum um fator físico, uma queda, dores no estômago, aquela ânsia, né? Tanto é que deriva de ansiedade, Sim. né? Aquela ânsia, aquela dor no estômago que você não tem uma explicação, você não comeu nada, você não fez nada para que sentisse aquela dor. Também pode ser um dos sinais que a ansiedade também pode estar causando algum problema e tem que ser investigado. E prevenção. Olha, eu não quero ter ansiedade. Tem gente que fala, não, eu sou cabeça fresca, eu não importo com nada, pode ver boleto, enfim, tem uma forma de prevenção. Como lidar com isso no dia a dia? A gente sabe que é imenso desafio, né? Olha, a prevenção, primeiramente, ela começa com a questão do autocuidado, né? A pessoa tem que ter um autoconhecimento, primeiro, de si. Ah, mas você está falando também de crianças e adolescentes, eles não se conhecem, mas eles começam a se conhecer. Limites, aonde eu posso, o que eu posso fazer, né? E isso geralmente pode, essa organização diária pode ser uma forma de prevenir. Não de não ter, mas prevenir o excesso, né? E também a questão também familiar, o apoio familiar, né? Ter uma boa conversa na família, um bom relacionamento, ter pessoas em casa, amigos que te ouçam, que te escutam, né? Que te dê a atenção necessária. Porque geralmente na criança e no adolescente, começa em casa. A criança quer uma atenção, o pai está sempre ocupado. O pai está ocupado geralmente no celular, né? Geralmente respondendo uma mensagem, geralmente respondendo outra coisa, a trabalho, que hoje em dia geralmente as pessoas levam o trabalho para casa no celular, né? Não tem fim, né? E isso como se não tivesse os filhos. Aí, com isso, o que ele faz para resolver? Ele compra um aparelho celular, tá aí, tablet. Vai, meu filho, se distrai aí. Antes o perigo era a Xuxa amada na televisão, assim, né? Agora, essa falta de conversa, essa falta de troca, essa pausa para ouvir a criança ou adolescente, se você começa a dar mais atenção para o que ele está falando, mesmo que para você, pai, professor, né, tio, tia, avô, avó, não seja algo pertinente para você, mas para a criança é importante. Sim. Para o adolescente é importante. Ele não vai ter que procurar outros meios para a resposta. Então, você ouvir mais em casa, você dar mais atenção em casa, isso também é uma forma de prevenção, para você não ter ansiedade em excesso. Porque pode acontecer também, partindo até para outra vertente, você não dá atenção, mas alguém na rua vai dar atenção, alguém na internet que tem tudo de bom e tudo de ruim vai dar atenção. Sim. E pode ali ser o momento que ele capture com seu certeza, filho, né? É isso, justamente isso. Sim. E tem muitas crianças e adolescentes que estão ficando perdidos. A gente está vendo essas cenas terríveis em escolas, né? Pois é. Uma verdadeira loucura, né? Sim. Às vezes são sinais que a criança ou adolescente ela já vem tendo desde a tenra infância e acaba desencadeando, começa com uma ansiedade, mais generalizada, né? E passa por uma depressão e está bem associado extremo, e vai ao extremo. Mas, assim, não acontece de uma hora para outra. Esse processo é acumulativo, né? Eu acordei hoje, de repente vou ali e vou atirar nos outros, vou agredir alguém. Com certeza não. Aquilo está sendo gerado na mente. É acumulativo mesmo. Acumulativo. E essa acumulação de maus sentimentos, respostas não respondidas, causa ansiedade. Porque a ansiedade, como a gente falou no começo aqui da nossa entrevista, é algo que é normal mesmo. É normal você ter, mas até um limite.
Porque também você não pode ser uma pessoa, como você falou, cabeça fresca, eu estou de boa, vida boa, eu não me preocupo com nada. Não, isso na verdade nem existe. Batendo no meu carro e eu não tô nem aí. Não tem... Acontece. Né? Traz uma preocupação, porque você começa já a pensar antecipado. Você nem sabe o que aconteceu verdadeiramente, Sim. porque você não estava lá. Exato. Que foi o que aconteceu. Por mais que mandei fotos. Mas você começa a ter essa preocupação para saber como que foi. Sim. E às vezes pode ser nem tão grave como você está preocupado, mas também pode ocorrer que seja algo que você, nossa, eu achei que ia ser menos, e foi mais. Sim. Mas a ansiedade também causa isso. É sofrer por antecipação, né? Sofrer por antecipação. Bom, outro detalhe, em relação ao tratamento. A gente falou aqui, talvez o primeiro seja esse, né? Vamos dar atenção para o dia a dia, uns dos outros. Eu sempre falo que reuniões familiares, que tinha o quê? Sempre a mesa posta, estava todo mundo ali, não tinha celular, não tinha nada daquilo. Como é que foi seu dia, como é que não foi? Falo muito em relação a, principalmente escola, né? Parece que a ansiedade dos pais é tão grande de deixar o filho ali que praticamente desova. Para em fila dupla, às vezes abre a porta do filho ao invés de ser, já que está errado, mas fica mais errado ainda, porque abre no rumo do trânsito ali, é uma cena inacreditável. Eles não conseguem parar 100 metros adiante, caminhar com o filho, dar um beijo, ó, meu filho, tem um bom dia aqui na escola. Pai, tem um bom dia de trabalho, ou mãe também da mesma forma. Essa prevenção pode começar por aí? Ou estou enganado? Exatamente aquilo que a gente está falando, desse contato pessoal, de dar atenção um para o outro. Na verdade, como você falou, hoje em dia, o que está faltando houve um efeito contrário pós-pandemia, né? Porque a gente volta a falar nisso porque foi um período onde as famílias tiveram mais oportunidade para estarem juntas. Quase que obrigadas a ficar juntas, né? Obrigadas a ficarem juntas, né? Essa fala que você colocou aqui, que acontece frequentemente de os familiares, o pai, a mãe ou o tutor da criança ou adolescente chega na porta da escola, para em fila dupla, no horário de almoço, tem que voltar para o trabalho, tem alguém buzinando, desce rápido, meu filho, desce aqui, né? E como se fosse despachando aquela criança para a escola tem que resolver. E essa ansiedade que já está lá na casa, né? Essa vida corrida, atrapalha muito. E o filho vai acabar replicando aquela situação quando ele for pai também, né? Replicar quando for pai e replicar também esse comportamento na escola. Na escola, né? Na escola. Porque é normal, por exemplo, na escola, a criança ficar ansiosa, por exemplo, quando começa o ano letivo, uma sala nova. Nós já passamos por isso. Uma sala nova, quando é uma criança mais nova, 4 anos, né, 5 anos, está começando a fase escolar agora. Para a criança também é uma novidade, algo assim, essa separação da casa para ir aprender na escola, causa ansiedade também, tem todos esses sentimentos. Porém, é o seguinte, se a criança for uma criança que recebe amor, carinho, é ouvida, né, de forma concreta, em casa, com paciência, né, ela é uma criança, um adolescente que com certeza não vai ter esse tipo de problema na escola. Sim. Só o necessário. Então, assim, a prevenção também seria isso, né? Porque hoje em dia a gente sofre desse mal do século, né? Que é a ansiedade, por exemplo. E que é tudo assim, ó, tu clicou aqui, tem que aparecer, tem que ser tudo rápido, né? É um mal da tecnologia, porque antes, como você falou, né, na nossa época, né, vamos falar assim, nós não somos tão velhos assim, nós somos pessoas, somos mais maduras, né, mas tudo era decidido na hora do almoço, né, na hora do jantar, na hora de um café de um lanche da tarde, pais, filhos, avós. Sim. E ali se resolvia várias questões. Mas hoje não, você pode ver quando você vai a uma casa ou você vai até mesmo para um lazer, para um lanche, para uma pizzaria, para um restaurante, estão todos na mesa para poder compartilhar ali daquele alimento, porém cada um com seu celular, nem olha um para o outro. E assim, e os pedidos hoje é tudo de forma rápida. A comida tem que ser rápida, você não pode esperar, né? E tem que ser rápido, o pagamento tem que ser rápido, o dinheiro tem que cair rápido. E esse comportamento dos adultos afeta crianças e adolescentes, porque os pais, os tutores, os
os avós, né, quem cuida dessas crianças e adolescentes, elas são espelhos para os mais jovens, né? E esse comportamento vai só sendo replicado. Então, evitar esse comportamento, né, ou pelo menos minimizar isso, com certeza seria também uma forma de prevenção para a ansiedade na tenra infância e para o adolescente. Para ser um jovem e um adulto menos ansioso, ou pelo menos que essa ansiedade não chegue a níveis de patologia. Aí procurar quem? Procurar ajuda de quem? Um psicólogo, um terapeuta, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa conversa, não tem essa empatia em casa, né? Tá faltando empatia, faltando... que às vezes a pessoa ela está ansiosa apenas por falta de querer falar alguma coisa que para ela é importante e que para geralmente a família ou alguém, um amigo, não é importante, e ela tem a necessidade de falar sobre um assunto, algo que está prejudicando ela, está causando angústia, causando esse aperto, né? E ela não encontra ninguém. Quando ela não encontra ninguém, ela se sente impotente diante desses sentimentos, diante dessas emoções, diante dessas reações que a ansiedade causa. Então, se isso está te causando, procurar quem? Um psicólogo, seria interessante, né? Uma prática esportiva, um exercício, que isso também é algo importante. O lúdico hoje está falta, né? Fazendo falta. A parte lúdica, sorriso, né? Tem estudos aí que falam que, por exemplo, que a pessoa seria bom ela assistir pelo menos 1 hora por dia de alguma coisa, fosse comédia. Sorrir um pouco, minimizaria também a questão da ansiedade. Né? Que está faltando o quê? Alegria, contentamento para a pessoa. Procurar também, aí quando já é uma coisa patológica, aí procurar um psiquiatra, um neuropediatra, né? Alguém que às vezes somente uma conversa, somente a terapia, às vezes não consegue resolver sozinha. É necessário também o auxílio de algum medicamento, né? E isso tem que ser esses médicos para poder passar. E na área da aprendizagem, quando essa ansiedade começa a prejudicar a vida escolar de uma forma assim preocupante, o pai, mas por que dessas notas baixas? Né? Tem uma prova, a criança começa a mentir para a família, mentir para o pai, mentir para a mãe, que não tem prova e simplesmente não vai à escola, porque é normal diante de um teste, diante de uma avaliação, quando você está sendo avaliado, mesmo para o adulto, causar uma ansiedade. Agora, para a criança é normal, o dia de prova, trazer uma ansiedade. Nossa, eu estudei, eu passei o dia estudando, porém, na hora da prova dá aquele branco. Né? Quem não passou por isso? Não é verdade? Todos nós passamos por isso. Ah, o professor também passa. Com certeza, gente. Com certeza. Entrevistador também? Né? Também. Com certeza. Porém, isso quando é algo que está num nível muito alto, já necessário. É a normalidade. A normalidade, já é algo anormal. Sim. Bom, em relação ao processo da aprendizagem, porque, é claro, todo mundo já foi jovem, passou por isso. Eu me lembro perfeitamente o primeiro dia que eu fui deixado da escola. Nossa, olha, tem tempo isso, hein, gente? Tem mais de 50 anos isso já. Nossa, que isso. Mas, me lembro como se fosse hoje. Foi meu primo que foi encarregado de levar. Simplesmente deixou. Era ali na rua 15 de dezembro. Do lado, sabe o shopping center ali, né? Sim, sim. Na 15 de dezembro, shopping center. Aí tinha a escola da professora Helena Leão, que até é o nome de escola hoje em dia, professora Helena Leão. Simplesmente ele deixou lá. Deixou e aí, e fechou a porta. Falei, meu Deus, onde é que eu tô? Quem é que é esse povo aqui? Rapaz, a coisa não foi fácil. Então, depois, é claro, a coisa vai se integrando, mas são situações que marcam. Eu sempre lembro essa história aqui porque foi bravo. Mas em relação à aprendizagem, né? Como que a ansiedade atrapalha no dia a dia? É perceptível também para o corpo diretivo, os professores, enfim, quem está ali no dia a dia? Pode acontecer também de uma criança, ela tem boas notas, tem um comportamento normal, e de uma hora para outra a coisa desanda? Guilherme, sim. Geralmente, como a criança, às vezes, ela passa muito tempo na escola, né? Às vezes mais do que em casa, né? Mais do que em casa, é na escola que ela tem a atenção maior de um coordenador pedagógico, de um professor,
né, do corpo docente geral ali, né? Tias da cantina, Sim, sim. tia da limpeza, o ambiente familiar está vendo todo dia. E às vezes a família, que teria que ser as primeiras pessoas a notarem essa questão da ansiedade, né, na aprendizagem. Nossa, meu filho está com atraso na fala, né? Lógico que a criança, antes de ir para a escola, ela já começa a falar. Mas por quê? Porque esse processo de aprendizagem ele já começa em casa, né? Começa em casa. E aí, quando chega na escola, certamente o professor, né, o coordenador, às vezes o diretor, começa a notar. Mesmo você tem aquela vivência, você conhece aquelas crianças, né? Mesmo crianças com notas, às vezes, altas, ela pode passar por um período de ansiedade excessiva. Aí você... E às vezes até de buscar sempre notas altas. Eu preciso ser sempre o melhor. É uma ansiedade também? Sim, porque às vezes é exigido não por ela, né? Sim. Os pais exigem que os filhos cobram muito. Uhum. E esse excesso de cobrança também. Você tem que aprender, você tem que decorar, você tem que aprender custe que custar. A tal da tabuada, meu Deus. A tabuada ainda é um desafio. Até hoje é um desafio. Porém, o que acontece? Hoje em dia tem outras ferramentas, né? Existem outras ferramentas, né? Formas de você ensinar, uma forma de assistir aquela criança de uma forma mais pessoal, dar mais significado a essa aprendizagem, né? Mas sim, a escola também, o professor, esse corpo educacional consegue perceber, seja por más notas, seja por mau comportamento, né? Porque hoje também tem muitas crianças, também adolescentes agressivos na escola, você vai ver, estão ansiosos, né? Você vai ver, estão tendo crise de ansiedade, né? Constantemente, principalmente depois que saíram de casa de uma clausura e vieram para a escola novamente. E a questão tecnológica também, porque hoje não tem como você desassociar a tecnologia do aprendizado. Tem que caminhar meio que juntas, né? Então, sim, a escola também percebe isso também, seja pelo viés de um aluno que é um mau aluno, né? Não estou falando que ele é mau, mas más notas, mau comportamento, né? Um aluno que falta constantemente pode estar envolvido com ansiedade. Sim. Como também aquele aluno que é um aluno nota 10. Ele é nota 10, está tendo crise de ansiedade porque há uma exigência muito forte sobre ele, para que ele aprenda, custe o que custar. Que ele tem que ser 10. Às vezes o pai, a mãe, às vezes o tutor daquela criança, aquele aluno tira uma nota 8, uma nota boa, uma nota relevante, mas para o pai ele não está satisfeito, para a mãe não está satisfeito. E aquela criança começa a ter uma cobrança, que é uma exigência que pelo menos não é para aquela fase dela, né? Porque ele está em processo de aprendizagem, né? Não só a criança, não só o adolescente, não só o jovem, todos nós, né? O Guilherme, como entrevistador, tem que estar sempre procurando formas, meios. Eu, como professor, como psicopedagogo, tenho que procurar formas também para aprender, para o quê? Ensinar a ensinar. Aprender a aprender, né? Dar um significado relevante para essa aprendizagem. E essa criança, esse adolescente, é um ser integral. Para ele aprender, para ele estar bem na escola, eu tenho que olhar ele por completo. Não só a parte... ele já sabe o alfabeto, ele já sabe a tabuada. Não, ele tem que saber por que é importante aquele aprendizado. A relevância daquele aprendizado para a sua vida. É isso. Mas, com certeza, a escola é algo assim que muitas coisas são descobertas nas escolas. Ansiedade, transtornos decorrentes da ansiedade ou outros transtornos, abusos, né? Coisas que crianças, adolescentes, às vezes não falam em casa por medo. A questão do bullying também, que é tão presente. Questão do bullying na escola é algo assim terrível, porque a pessoa, às vezes, que é ansiosa, ela é retraída, ela é tímida, uma timidez em excesso, e a criança, o adolescente, ele não, como ele está em fase de amadurecimento, de crescimento, ele não consegue filtrar muita coisa. Sim.
E às vezes ele não tem aquela imparcialidade, olhar o outro, não, é diferente. Por que está quieto? Por que está assim? E começa a rir, e a escola também tem que lidar também com essa questão do bullying também, constantemente. Agora sim, tem muita gente que fala, não, era assim mesmo, eu batia, apanhava, ralava, não tinha nada não. Hoje, muita gente fala, não, esse negócio de bullying é frescura. E não é bem assim, né? A gente tem que saber estabelecer os limites, entender cada época, como cada coisa funcionava, como que era o conhecimento de cada época, o que era normal naquela época, que hoje não é mais aceitável. E tinha muito essa conversa, não, apanhou, vai lá e bate, vai lá e bate nele, desce o braço do menino, não tem problema nenhum não. Tinha muito disso. Tinha isso, chegava eu lembro muito bem, meu pai e minha mãe falaram assim, olha, eu não quero que você bate, mas eu também não quero que você apanhe também. Tinha essa fala. Tinha, era bem comum, né? Aí, como é que funciona na cabeça da criança? Eu vou lá e bato, eu vou apanhar, eu vou fazer o quê? Se eu apanhar aqui, eu apanho lá também, em casa. Era difícil. Era difícil o negócio. Eu sempre brinco aqui que eu vejo da época que o pai e a mãe olhavam, você já entendia tudo, não precisa te falar mais nada, né? Corri o olho assim, eu já sabia, o meu limite é esse, né? Guilherme, essa fala é interessante, que às vezes a gente até usa isso, às vezes na escola, numa conversa com os alunos, né? Eu dou aula para o ensino fundamental, né? Fundamental 2. Parabéns. Nossa, mas por que vocês não parem? Vocês falam demais, né? Vocês não conseguem ficar em silêncio. E quando na minha época, meu pai, minha mãe, meus tios... Até a figura do professor, né? O professor assim olhava, você sabia o que o professor quer, e você olha, você fala, e hoje nada. Mas tem essa questão. Hoje em dia, o olhar não está mais direcionado não é aquele olho no olho, né? Hoje em dia, os olhares estão todos para baixo. Para baixo. Para o quê? Para a tela, né? E às vezes você está tão concentrado em telas, né? Que não olha, você está olhando, a pessoa até olha, mas a mente está tudo voltado ali para aquele aparelho, né? E a dificuldade de hoje também é o seguinte: a criança de hoje, né? A criança de hoje, com 5, 6, 7 anos de idade, ela tem mais conhecimento do que Nero, o rei de Roma. E um dia, do que o Alexandre, o Grande. Durante a vida toda deles, e um dia a criança vai ter mais acesso a conhecimento. Eu creio que com a pandemia, a gente teve que se readaptar com formas de aprendizagem, com formas de tratar notícias, tratar as coisas. O que aconteceu em 2 anos foi um aceleramento que às vezes iria durar 15 anos, foi feito em 2, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Já existia aprendizado EAD, faculdade de distância? Sim, mas não o ensino cotidiano, dias letivos, corridos em casa, né? Usando a tecnologia. Então, isso acelerou. E não só o conhecimento, mas a questão do pensamento, que é outra coisa que também causa ansiedade, que é a síndrome do pensamento acelerado. E tudo instantâneo. Tudo instantâneo. Está pensando, mas às vezes o corpo não responde com tanta rapidez, a aprendizagem não responde com tanta rapidez quanto esse pensamento. Mas aí entra o psicopedagogo. Como que ele pode agir aí? Como que o professor Barron entra nessa história? Por exemplo, a primeira coisa que se faz são sessões. Primeiro você tem a sessão de observação, a gente vem primeiramente trabalhar com aquela queixa, geralmente o pai traz de casa, ou o pai traz de casa que aconteceu na escola, né? Na escola, o filho más notas, o filho muito tímido, o filho muito enclausurado, ou só quer ficar muito no celular, ficar muito em jogos, e não quer aprender, não quer estar tendo um problema na questão de aprendizagem. Aí traz a queixa, eu vou observar como que está a aprendizagem para aquela faixa etária e o quanto aquela criança aprendeu ou sabe lidar com aquilo.
Tem isso também, porque às vezes acontece de pais e mães querer que os filhos saibam de coisas que não são também para a faixa etária deles. Não, já vem, meu filho é superdotado, isso aqui... Também tem isso também. Existe também a questão também da superdotação. Tem crianças que são aprendem muito rápido tudo, mas até isso tem que ser observado. E contido, às vezes, ou não? Ou deixa esse processo? Eu creio que nem contido, porque existem crianças que precisam de um ambiente especial para trabalhar com isso. Sim. Né? Porque se ele consegue aprender tudo muito rápido, no caso... Pode acelerar esse conhecimento? Pode avançar, por exemplo? Se ele consegue, sim. Mas com a devida assistência. Porque às vezes tem o conhecimento, mas não tem maturidade. Tem o conhecimento e não tem maturidade. E essa criança, vamos supor, numa sala, dependendo da série comum, né, da educação comum, ele pode atrapalhar o processo de aprendizagem dos outros. Porque ele sabe tudo. Está sempre respondendo antes, está sempre antecipando. Né? Isso também pode atrapalhar. E pode causar ansiedade nos outros. Né? Como aquele também que não quer nada, não quer aprender nada. É o famoso aluno, aquele aluno é preguiçoso, aquele aluno não quer nada, está sempre com sono, sempre cansado. A gente tem que observar isso. Esses fatores. Como que está a aprendizagem naquela faixa etária. Né? Aí entra os testes, né? Como os testes psicológicos, mas porém psicopedagógicos, né? Para ver em que grau que está. Ver também observar se tem algum transtorno junto também com esse processo de aprendizagem. Porque muitas das vezes o pai e a mãe não sabem que aquela criança tem um transtorno. Né? Às vezes não é só ansiedade. Né? Tem muitas coisas envolvidas. Né? Nessa aprendizagem pode ser um déficit na leitura, na matemática, na escrita. Será que pode ser uma descalculia? Né? Que às vezes o pai não sabe o que é isso, não sabe o que é uma dislalia, a fala está comprometida, não sabe o que é uma dislexia, né? Não sabe o que é uma disgrafia, que está na escrita. Compreende tudo, mas na hora de escrever, na hora de passar para o papel, para o caderno, está meio desorganizado, uma letra que ninguém entende. A gente se depara muito com isso também na questão escolar. Caderno de caligrafia ainda é útil? Tem alunos que precisam. Sim, sim, porque às vezes vem escritas que você fala, mas esse aluno está no 9º ano, no 8º ano, com essa letra de médico, de medicina, né? Apesar que até isso hoje também... Eles são obrigados hoje são obrigados, hoje a tecnologia também, a receita, é só o carimbo e a assinatura. A assinatura dele é que pode ficar de qualquer forma. Acontece sim, muito. Então, assim, o psicopedagogo entra nessa parte, né? Geralmente é passado por outros profissionais, né? Há uma indicação. Sempre equipes multidisciplinares. Um psicólogo consegue atender, mas ele vê que aquele problema psicológico, cognitivo daquela criança, daquele adolescente, ou daquele adulto que está estudando, né? Que está fazendo um EJA, está estudando, está tendo algum problema. Ele fala assim, olha, além desse problema, você vai ter que passar por um psicopedagogo. Por quê? A sua aprendizagem está sendo prejudicada. Um fonoaudiólogo está lá na fono. A fala está sendo comprometida e ela vê que não é só a fala, tem algo por trás. Então, eu, como psicopedagogo e meus colegas, entram nessa parte para minimizar isso. Né? Minimizar isso. E se esse aluno, se essa criança vai direto para mim e eu vejo que não é só aprendizagem, também vou indicá-lo para um psicólogo, para um psiquiatra, para um fono, né? Para um fonoaudiólogo. Então é isso. Geralmente é um trabalho em conjunto. Mas algo importante, para que as assertivas que a gente propõe para aquele paciente, é necessário a ajuda da família, né? Sempre da família, nada vai. Né? Da família, algo importante, do profissional, do médico, se é necessário um medicamento, e da escola, né? Porque nós, como psicopedagogo, também trabalhamos em escola
e também, quando é necessário, nós vamos ver como é que está o comportamento dessa criança na escola, em casa, na escola, e como que ele está reagindo a estímulos externos, né? O que está atrapalhando essa aprendizagem? Muitas coisas, Guilherme, atrapalham a aprendizagem, né? A gente está com um assunto aqui de ansiedade, mas crises familiares, Conflitos pai e mãe. Né? Conflitos pai e mãe. Discussões na frente da criança. Discussões, problemas que são apresentados para as crianças que não são para elas resolverem. Às vezes financeiros, né? São questões que também podem atrapalhar muito a questão de aprendizagem na escola. Sim. Né? E essa investigação, essa investigação com esse olhar, nos dá várias vertentes, né, que podem ser resolvidas, né, pelo menos minimizadas, com certeza. Sim. E essa limitação que a gente fala aqui do mundo virtual, que deveria criar mais tempo para a gente, mas parece que toma o tempo, né, o tempo todo, é ladrão de tempo. Questão da individualidade. Aí eu volto sempre naquela época que privacidade o quê, né? Pode achar que eu tomo conta. Só que a gente às vezes foi tão tolhido que quer hoje que os nossos filhos, puxa vida, não precisa daquela rigidez do olhar ali, já aquela coisa intimidatória, então vou aliviar mais para eles. Só que essa linha não está sendo assim, já ultrapassada, como tinha pais que batiam, espancavam, enfim, aquela coisa toda que a gente via. Não é o ideal, exatamente. Sim, com certeza. Mas totalmente permissivo também não é o ideal. Como estabelecer essa linha aí? Porque quer trancar no quarto, tem minha privacidade, às vezes está observando o que na internet, sabe? Sei lá o que. Está conversando com quem? Como estabelecer esse limite? Talvez seja um grande desafio hoje para vocês, como mestres, educadores, e para os pais também. A gente é pai também, em algum momento, né? Para além da nossa profissão. Olha, Guilherme, o grande desafio, né, para pais, avós, professores, né, para todos que estão assistindo, né? Infelizmente, o nosso corpo, o corpo físico nosso, né, não consegue acompanhar com tanta velocidade essa evolução tecnológica a qual nós entramos. E enxurrada de informações. Enxurrada de informações, fake news, né? Não tem uma comprovação, muitas coisas que você vê no celular, né, nas mídias sociais, não tem uma comprovação, não tem uma base científica, não foram provadas. E isso é prejudicial por quê? Antigamente, como você tocou bem, era um olhar, né? O pai, a mãe, o responsável olhava e o olhar já dava a resposta. Não, né? O filho perguntava, mãe, pai, por que isso é assim? Resposta, não vou explicar, não, isso já era a resposta. Hoje, não adianta você olhar e falar não. Porque a criança hoje, como eu falei, ela tem mais conhecimento, ela já cresce nessa era do conhecimento. Vai ter né? alguém que vai responder para ela, nem que seja o Dr. Google. Né? É a famosa geração da agora, essa geração é outra geração. E ela quer saber o porquê, e ela quer uma explicação. Explicação do pai, da mãe, quer a explicação do professor, né? É uma criança, é uma adolescente muito mais crítica. Eu não posso por quê? Né? Eu não vou por quê? E não adianta você, não, só a resposta negativa, só essa negativa. Porque eu não quero. Porque eu não quero. Você tem que dar uma resposta para o seu filho, para o seu aluno, uma resposta mais assertiva, né? Tem que dar para ela um embasamento. Claro que de acordo com a faixa etária que ela tem. Né? Com a faixa etária que ela tem. E tem pais que querem o quê? Deixarem para a escola, para os educadores, a responsabilidade. Resolve o problema, né? A responsabilidade da escola no aprendizado é ensinar a parte acadêmica, né? Para a formação da vida, do cidadão. Né? Claro que hoje em dia, né, com essa nova vertente, novo ensino médio, são novas coisas, né? Uma educação mais significativa, a gente tem grande parte também na formação do cidadão
em outras áreas da sua vida, com certeza. Mas a questão da educação, ela tem que vir do berço. Isso aí não muda, né, professor? Isso não muda, porque ela vem de lá. Se a criança, ela em casa, ela não respeita o pai, a mãe ou o tutor dela, com certeza ela vai chegar na área educacional também não querendo respeitar ninguém. E isso gera conflito. Porque vai chegar no mercado de trabalho é não o tempo todo, né? E isso também, com certeza, ele vai carregando para a vida. Mercado de trabalho, sua formação, a formação de uma nova família. As relações conjugais, às vezes, estão complicadas, né? As relações. E hoje, né, na atualidade, isso tem causado grande impacto. Então, o quê? É procurar saber o que a criança, o que o adolescente está assistindo, ele está, qual o contato dele com a tecnologia. Você, pai, você é responsável, você sabe o que o seu filho está vendo em secreto no quarto? Né? Tem os filtros, você coloca os filtros, os impedimentos para assuntos que são para adultos no celular, no tablet da sua criança? E sempre levar em conta que, na maioria das vezes, eles sabem muito mais de tecnologia do que você. Eles vão conseguir burlar uma série de impedimentos que você coloca ali. Né? Olha, Guilherme, é algo engraçado, sabe? Eu tenho uma sobrinha, bebê, não é nenhuma atenção, bebê. Está lá com 6, 7 meses. Né? Os pais e as mães já compraram um celular. Celularzinho já tá celular, aqui. O pai e a mãe parece comprar um celular novo, mais moderno para eles, e o antigo deles passou para a criança. E o tio não pode intervir na situação? Né? Até que a gente tenta, né? Mas em casa, os pais às vezes reforçam esse comportamento. Sim. Pega o celular, já começa a passar o dedinho. O dedinho já está ali, né? Passando as imagens, sabe o que é desenho, sabe o que é a música que mais atrai. Então, assim, a gente fala assim, a criança já nasce sabendo mexendo no celular, mexendo com tecnologia. E é isso. Então, qual que é o conselho de um psicopedagogo? Procurar saber, o pai e a mãe, entender um pouco mais, para poder investigar, para poder saber. Privacidade, vírgula, né? Privacidade, vírgula. O que você está olhando? Me dá aí. Mas aí o pai e a mãe não sabem, né? Porque na escola existe um filtro. Quando a escola usa a tecnologia, geralmente são sites, são conteúdos já pré-organizados e passados pela equipe diretiva, né? Uma equipe coordenadora pedagógica, pela diretor. Né? Tá ok? Isso pode ser passado? Com certeza, é isso. Agora, e fora da escola? Né? E no intervalo? O que essa criança está vendo? O que esse adolescente está vendo? A gente também tem esse respaldo. A gente não pode também estar intervindo em tudo. Né? Mas isso tem que ser um trabalho conjunto. Família, como eu falo, escola, né? E eu creio também que a sociedade como um todo também. Porque hoje em dia tudo está muito permissivo. Sim. Muito do que você vê a criança, o adolescente fazendo, ele aprendeu com o TikTok, no Instagram, né? Nas brincadeiras, em vídeos no YouTube que está ensinando muita coisa. Coisas boas, às vezes sim. Mas, infelizmente, às vezes não. Né? Isso tem chocado muito até com essa aprendizagem na escola. Mas eu vi na internet que não é assim. Não é assim não. Né? Mas você viu a fonte? Aí é onde a gente tem que usar também aquilo que ela viu, que ela está questionando conosco, que é professor, o que ela viu. Qual foi a fonte? Né? É uma fonte confiável? Então, assim, usar a tecnologia para poder fazer o quê? Construir um cidadão com senso crítico embasado, né? Um senso crítico mais formado. Isso começa desde a infância. Então, podemos sim usar a tecnologia a nosso favor, mas ela pode ser um grande mal também. Eu posso abrir um parênteses aqui? Com certeza. É claro, a gente está vivendo mais. Graças a Deus a longevidade está, né, aumentando. No início do século passado, meu Deus, 40 e poucos anos eu estava morrendo. Eu já tinha ido há muito tempo, né? Enfim. Mas a gente percebe muito hoje, de repente, crianças muito ligadas à tecnologia, sabem muito mais que a gente, isso caminhando um processo fantástico. Que a gente chega num ponto que a gente não consegue acompanhá-los, porque são muito rápidos e tudo. Mas esse amadurecimento está demorando para acontecer, porque a gente vê jovens estendendo período, fica em casa até os 25, 30, 35, 40, não sai de casa mais, fica por ali. Passando por esse processo de longevidade que a gente fala, evidentemente, mas
esse processo de amadurecimento está demorando mais? A impressão que se tem é essa também? O senhor é claro como educador, psicopedagogo, que sabe muito de algumas coisas, mas de vida mesmo, até pelo distanciamento, a coisa do virtual, de estar menos presente, esse amadurecimento está demorando um pouquinho mais, professor? Olha, eu não digo que está demorando o amadurecimento. É a questão das épocas, né? Elas se chocam muito, né? Realmente, hoje os filhos eles não querem sair, né? Debaixo da saia da mamãe. Querem todas aquelas benéficas responsabilidades. Né? Nada. E é cômodo, né? É cômodo. Você tem quem organize outras coisas para você, enquanto você vai só adquirindo conhecimento, né? Que é o que a tecnologia traz para a gente, né? Porém, isso se torna prejudicial porque, como eu falei na minha fala anterior aqui, ó, infelizmente as pessoas estão adoecendo, né? Adoecendo, porque o corpo estamos vivendo mais, mas a mente às vezes está tão cansada por tanta informação. Vai dando apagão. Vai dando apagão. Acontece, senhor? Vai dando apagão. Acontece. Eu falo bem, é inacreditável que eu não lembro de tal coisa. Acontece. Por quê? Porque às vezes a gente está exercitando a mente, o cérebro, né? E esquecendo que o nosso corpo também tem outras funções, né? Outras funções. E isso tem causado grandes problemas, né? Às vezes não é nem questão do amadurecimento, é você caminhar junto, né? É caminhar junto. O que você usa para poder aprender, você usa para o seu corpo, né? Uma boa alimentação, tudo isso ajuda. Um exercício físico, um caminhar. Mas né? Deixar isso aqui de lado, ó. Deixar de lado, ou pelo menos caminhar junto. Sim. Ou caminhar junto, né? Será que como a tecnologia aqui tem, a gente pode fazer backups, né? A gente pode guardar informações para ouvir, para ver, ouvir em outra. Será que o nosso corpo também está tendo reservas de energia para isso? Não dá né? Porque, voltando também à ansiedade, isso também causa ansiedade. Porque a mente está acelerada, mas o coração, que a gente não controla o nosso coração, você vai bater tantas vezes. Não. É um comando autônomo. O cérebro já está comandando isso de forma autônoma. E sobrecarregado. E imagina o seu cérebro está pensando um monte de coisa e começa a sobrecarregar essas partes que não tem controle seu. Né? Respiração. Eu vou respirar tantas vezes por dia. Não é? Entendeu? A gente não controla isso. Então, assim, a maturidade ela é adquirida de duas formas. A maturidade ela é pesada também na questão relacional. Porque você não é maduro para si próprio, né? Você é maduro quando você consegue responder para o outro, seja ele uma criança, seja ele um adolescente, seja ele um jovem, seja ele uma pessoa adulta, seja ele uma pessoa de mais idade. Você consegue compreender o que ele está falando e consegue dar uma resposta para ele à altura, satisfazendo aquele desejo, satisfazendo aquela resposta, de uma forma tranquila. Isso é maturidade, né? Isso é maturidade. Às vezes o que falta é isso. Que às vezes o filho lá cresce, não sai da casa do pai e da mãe, mas o relacionamento dele com o pai e com a mãe é péssimo. É péssimo, né? Ele não tem o pai e a mãe como seus amigos. Ele não tem com esse pessoal aqui, é como se fosse um estranho. Por quê? Porque ele está se relacionando, ele tem maturidade, sim. Maturidade, às vezes, tecnológica. Não conhecimento. Esse é o ponto. Maturidade tecnológica. Essa é demais, né? Eu tenho no meu Instagram, eu tenho 1 milhão de seguidores. Esses seguidores são todos seus amigos, né? Todos seus amigos. Eu tenho não sei quantos milhões de amigos no Facebook. Eles são seus amigos. Toda essa população de 1 milhão de pessoas são seus amigos de verdade. Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Né? Bem a música do Roberto Carlos. Né? Então, isso aí não é maturidade. Né? Isso é maturidade. Maturidade é você saber que você pode ter 1 milhão, como tem artistas aí, né? Pessoas famosas que têm muito mais do que isso, mas saber lidar com isso. Saber que apesar de você ter uma
uma tecnologia avançada a seu favor. Eu estou com fome, eu peço aqui o que eu quiser, uma comida japonesa, uma comida chinesa, uma comida árabe, e vai vir na minha casa, vai chegar para mim pronto, quente, né? Essa facilidade de estar conectado com o mundo inteiro, Guilherme, é muito bom, mas eu quero saber como que está a sua conexão com quem está à sua volta, né? O seu relacionamento. E isso prova maturidade, né? Outra coisa também que prova maturidade também, não sei se vai responder a sua pergunta. Como é que está o seu relacionamento com você mesmo? Talvez seja a principal pergunta, né? Principal pergunta. Porque se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não me autoconheço, que a gente fala hoje em dia existem matérias na escola, né? Linkando com aquilo que eu trabalho também na escola, existem matérias no ensino fundamental, né? Que é o ensino religioso, que existe até hoje, que trata questões não religiosas, mas questão da como que a religiosidade é importante, as culturas religiosas são importantes para o indivíduo. Isso tem muito a ver com por que as pessoas fazem isso, né? Por que ela adora uma divindade, por que ela faz uma fé, isso é muito importante para a construção da vida do indivíduo, né? Já quando essa criança entra para o ensino fundamental 2, 8º e 9º ano, já é um estudo orientado, né? É uma orientação para como que ela deve, quais são as ferramentas para você melhor aprender tal coisa para a sua vida, né? É a resposta do porquê estudar. Para que estudar esse assunto? Aí quando a criança já é um adolescente e já se torna um jovem, vai para o ensino médio, já entra o projeto de vida, que é uma matéria que já tem na escola, né? O que você quer para a sua vida? A primeira coisa que você começa é com autoconhecimento. Então, você está bem com você? Como é que está a sua mente? Sua mente, seu coração e seu corpo. Está bem? Você está bem para você oferecer algo para alguém? Porque não tem como você dar para uma pessoa, oferecer algo bom para a pessoa, se você só tem coisas ruins para pôr dentro da sua mente e do seu coração, né? Porque existe até uma fala, né? Que fala que a boca fala do que o coração está cheio, mas na verdade não é o coração, né? A boca fala do que a mente está cheia, né? Então, maturidade é um autoconhecimento, como você está, como pessoa, está bem. Aí eu consigo, se eu estou bem comigo, eu consigo me dar bem com a pessoa, mesmo uma pessoa diferente de mim, que pensa diferente de mim, né? Que tem um pensamento divergente do meu. Eu estou tão bem comigo mesmo, eu tenho maturidade suficiente, e isso tem que ser começado de criança. Será que ela consegue resolver a questão do bullying? Ela tem segurança? Não estou falando que o bullying é algo traumático. Tem muitos traumas que estão nos adultos, que foi traumas na adolescência, na escola, né? Abusos em casa, que traumatizaram. Eu estou falando assim que a criança tem que começar a adquirir essa maturidade sendo construída, se autoafirmando, tendo conhecimento, né? Então seria essa vertente, nessa questão de maturidade, né? Consigo, com o outro e com a tecnologia. Eu creio que isso seria algo, esse equilíbrio de todas essas três coisas seria algo que estaria, com certeza, forma cidadãos assim, bem melhores, né? Formam pessoas bem melhores professores, melhores entrevistadores, né? E com certeza, se a gente poder oferecer usar a nossa própria vida como exemplo, com certeza a gente consegue passar isso para nossas crianças, para nossos adolescentes, né? E eu vejo a questão da nossa profissão, daquilo que a gente escolhe para nós, como uma missão, né? Com uma missão. Para quê? Para fazer uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor, com certeza vai ser uma família melhor. Vai ser um pai melhor, um avô melhor, um professor melhor, um aluno melhor. Então, assim, a gente tem que trazer para nós a responsabilidade, né, dessa questão. Certinho, professor, o tempo passa rápido, mas
bate-papo. A gente conversaria aqui sobre isso. Pois é, isso que eu estou pensando, que a gente tem quase uma hora conversando só aqui. Fiz uma pauta, a gente foi e voltou na pauta, isso é muito bom. Né? Sinal de que a conversa está fluindo. A gente espera também que tenha fluído para você. Professor Marlon Miranda, prazer te conhecer, simpatia. Puxa vida, transmite assim de forma tão bacana, tão agradável as coisas, que eu tenho certeza que essa mensagem está chegando para muita gente. Muito obrigado aqui pela gentileza de falar conosco. Guilherme, agradeço a você, né? Ó, você, né? Não é senhor mais, né? Você. Ainda bem. Né? Porque eu ia ficar bravo aqui agora, eu ia dar uma ansiedade brava. Né? Muito bom estar com você nesse momento, né? Espero que tenha sido produtivo, Com né? certeza. Que foi para mim foi produtivo, né? Para o senhor, para você. Sim. E para cada um que vai ver essa entrevista. Muito obrigado. A gente agradece. Se você viu, gostou, compartilhe. Né? Passa na grade de programação do canal 14 da NET, em horários diversos, e também estará no nosso canal do YouTube, Programa Autoação do 14. Mais uma vez, então, muito obrigado e até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Porto Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Egoservice Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Caplife Tratamento Capilar, Dotes Tecnologia e Comunicação, Sabor e Arte, a arte de comer bem, Graça e Falcão, Doceria, Mega Estúdio e Única Curativos, tratamento de feridas e serviços de enfermagem.